Eu sou a Beatriz e hoje meu grupo vai falar um pouco sobre horistas, mensalistas, escalas e FGTS. A seguir eu vou falar um pouquinho sobre horistas para vocês. O salário do trabalhador horista é computado a partir das horas em que ele trabalha, e isso faz com que, a cada mês, haja uma variação. O número de dias úteis e até de feriados de cada mês influencia o valor de seu descanso semanal e o cálculo de outras verbas, como, por exemplo, a destinada ao pagamento das férias remuneradas. Ele tem o seu pagamento computado em horas e não em dias de trabalho. Os limites estabelecidos para as jornadas de trabalho do horista são os mesmos para os demais protegidos pela CLT. Existem, porém, duas possibilidades específicas: a da jornada variável e a da jornada homogênea. Boa tarde, eu sou Gustavo Alves e vou falar sobre essas duas possibilidades específicas. A jornada variável diz respeito ao caso de trabalhadores cujo total de horas varia de um dia para o outro. Seja como for feita a divisão da jornada, é fundamental que o limite de 44 horas semanais seja mantido. Já na jornada homogênea, não tem variações no total de horas de um dia para o outro. Pertence a essa situação os que trabalham em horário integral, os que têm jornada parcial e regime escalar. A jornada de trabalho do horista é definida no ato do contrato. Há alterações no cálculo a ser feito, porque a quantidade de horas trabalhadas sempre depende da duração do mês, do número de domingos e feriados. Agora vamos apresentar um vídeo mostrando como calcula o salário do horista. Bom, então, para saber qual é o salário total daquele trabalhador naquele mês, é preciso definir o número de horas trabalhadas. Então, eu coloquei, por exemplo, 132 horas por mês, né? Naquele mês, no caso, porque cada mês varia. O segundo passo, quando a gente já tem o número de horas trabalhadas no mês, é a gente dividir pelo número de dias que foram trabalhados. E isso inclui os domingos e os feriados. Então, nesse caso, eu coloquei 132 horas dividido por 24 dias. E assim surgiu uma média de horas por dia que foram trabalhadas. Agora, a gente precisa descobrir quanto o trabalhador vai receber de descanso semanal remunerado. Então, como a gente já descobriu a média de horas por dia, a gente vai multiplicá-la pela soma dos feriados mais domingos. Então, nesse exemplo, ficou 5,5 vezes 4, que foi o número de domingos trabalhados, mais 2, que é o número de feriados trabalhados. E isso a gente vai multiplicar pelo tanto que a empresa paga por hora. E assim vai descobrir o valor do DSR. O quarto passo é quando a gente faz a somatória total, e assim a gente junta todos os outros passos anteriores. Então, a gente pega o número de horas que foram trabalhadas por mês, multiplica pelo tanto que o empregador paga por hora trabalhada e soma com o valor da DSR, e assim descobre qual é o salário do mês. Como já diz o nome, mensalista é a pessoa que recebe remuneração calculada por mês, ou seja, é aquele que recebe o salário uma vez por mês. Assim, o salário combinado com o empregado mensalista será entregue a ele independente da quantidade de dias do mês, tendo assim um salário fixo. Ele também não precisa cumprir integralmente a sua jornada semanal para ter direito ao seu descanso semanal, já que o domingo se encontra remunerado no salário mensal, conforme o artigo 7 da Lei 605/49. Isso significa que, caso falte injustificadamente a um dia de trabalho, o mensalista sofrerá o desconto em sua remuneração pelo dia não trabalhado, ainda podendo usufruir do seu dia de descanso. De acordo com a CLT, artigo 58, a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. E a diferença entre o horista e o mensalista é que o mensalista recebe um salário fixo uma vez ao mês e tem o direito a um dia de descanso semanalmente. Já o horista recebe por hora trabalhada, enquanto o descanso semanal remunerado sofre alteração prevista em lei, de forma que o horista que faltar um dia de trabalho terá que o compensar em sua folga. Boa tarde a todos, meu nome é Bruno e eu vou falar um pouco sobre o FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou simplesmente FGTS, foi criado pela Lei nº 5.107
de 13 de setembro de 1966 e vigente a partir de 1º de janeiro de 1967, para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. O FGTS é constituído de contas vinculadas abertas em nome de cada trabalhador, quando o empregador efetua o primeiro depósito. O saldo da conta vinculada é formado pelos depósitos mensais efetivados pelo empregador, acrescidos de atualização monetária e juros. Do início até o 7º dia útil de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Porém, quando se refere ao jovem aprendiz, a porcentagem é de apenas 2%. Podem receber o FGTS todos os trabalhadores regidos pela CLT, que firmaram o contrato de trabalho a partir de 5/10/1988, pois antes dessa data, a opção pelo FGTS era facultativa. Também têm direito ao FGTS os trabalhadores rurais, os temporários, os intermitentes, os avulsos, os safreiros, que no caso são operários rurais, que trabalham apenas no período de colheita, e os atletas profissionais, como jogadores de futebol, vôlei e etc. Boa tarde, eu sou a Júlia e vou falar sobre escalas de trabalho. O que são escalas de trabalho? Escala de trabalho é a organização dos dias e horário dos colaboradores dentro de uma empresa. O principal objetivo é estruturar as jornadas de trabalho, atendendo os picos de movimento, os horários de funcionamento e o descanso dos colaboradores. Quais são os tipos de escalas de trabalho? Existem muitos tipos de escalas de trabalho. Na verdade, existem milhares pelo mundo. Mas aqui no Brasil existem cerca de 40 modelos diferentes, que são catalogados por uma empresa dedicada nessa área. Podemos classificar as escalas de trabalho em escalas de folga, onde pode haver revezamento de folga ou não, e turnos fixos ou turnos com revezamento. As escalas de folgas estão separadas em 6 modelos, que são 5 dias trabalhados e 1 dia de descanso, 5 dias trabalhados e 2 dias de descanso, 6 dias trabalhados e 1 dia de descanso, 6 dias trabalhados e 2 dias de descanso, 12 horas trabalhadas e 36 horas de descanso e 24 horas trabalhadas e 48 horas de descanso. Existem também as escalas de horários, onde existe horário fixo de entrada ou horário de entrada intercalado. Como fazer uma escala de trabalho? É necessário analisar todo o conjunto de possibilidades e combinações, ou seja, é preciso fazer a análise combinatória, sempre respeitando as leis trabalhistas. O trabalho é feito manualmente e o processo é lento e precisa ser revisado para, enfim, ser aprovado. Quem faz as escalas de trabalho são o RH e a gerência. Por que o RH e a gerência? Porque a gerência, ela conhece a demanda de operação da empresa e o RH conhece as leis trabalhistas. Essas são as referências. Muito obrigada por terem nos escutado.